A mídia é uma ferramenta. Mensagem de Vital Froze. Amados, toda ferramenta, quando criada, tem sempre um propósito. Não importa qual seja esse propósito, mas com certeza teve uma intenção antes de se pensar no seu desenvolvimento. Não tem sentido criar algo sem que alguém não tenha tido antes um interesse ou uma destinação para tal coisa. Hoje vamos falar sobre uma das ferramentas mais importantes que a humanidade já conheceu, a mídia. Atualmente, o que se pode ver é até onde ela está presente, como é utilizada e a quem ela serve. Dentro da agenda negativa proposta pelos reptilianos, há uma série de interesses que só beneficiam a eles mesmos. E o ápice deste domínio estaria dentro do capítulo denominado Agenda 2030. Nele está o objetivo de controle total da raça humana, que deveria estar completamente subjugada e escravizada até aquela data. O controle mental da massa humana só seria possível caso houvesse uma ferramenta que pudesse atingir a todos dentro de um mínimo de tempo possível. E esta foi a razão que trouxe o desenvolvimento da mídia atual. Originalmente desenvolveu-se dentro de uma ramificação reptiliana encarnada, cuja facção alguns denominam de máfia casariana, mais propriamente o setor controlado pelo Mossad. Na verdade, é um pequeno grupo que não passa de meia dúzia de famílias. Como uma pirâmide, o topo é pequeno, mas se alarga em direção à base a tal ponto de englobar tudo aquilo que hoje envolve a comunicação. Todos seguem obrigatoriamente o comando do topo. Ninguém, mas absolutamente ninguém consegue se sustentar se não seguir as regras que vêm de cima para baixo. E assim temos a maior ferramenta de manipulação que a humanidade conheceu até hoje. Estabeleceu-se um controle mental que, na visão dos reptilianos, toda a massa humana deveria estar sob o controle mental deles. Nem vamos falar aqui dos subprodutos deste plano, como os implantes mentais, muito em prática também. Para agir com a Agenda 2030 dos escuros, eles trabalharam em várias frentes e para isso criaram uma narrativa denominada NOM. Tudo ia bem dentro deste plano maligno das trevas, mas eles não contavam com outro plano, este desenvolvido pelos Pleiadianos. O Criador sabe o que é melhor para cada criação sua e estava nos seus planos que a humanidade da Terra não deveria sucumbir às sombras. Enviou verdadeiras tropas de naves com tripulações galácticas que servem à luz. E assim iniciou-se uma contraforça a fim de dissipar o embotamento das consciências manipuladas. Alguns espíritos pleiadianos encarnaram na Terra com a missão de trazer a internet, que seria o cupim que daria fim ao controle da mídia atual. No princípio, tal tecnologia serviu aos próprios escuros, pois facilitou enormemente o seu trabalho midiático. Aos poucos, ela foi oferecida ao público em geral, e nem se aventou a hipótese de que seria exatamente a internet que viria a destruir o grande império trevoso que dominou as comunicações por todos os tempos. Mesmo que nos dias atuais possa parecer que a mídia ainda tenha o controle da população da Terra, isso não é verdade. O plano dos Pleiadianos era exatamente esse, se utilizar de algo que os destruiriam por dentro. A ferramenta que mais dominou a massa humana é também aquela que vai corroer o âmago do grande vilão. A destruição do monstro reptiliano já iniciou e é irreversível. O império do mal está desmoronando e ninguém mais pode parar aquilo que virá. Como uma avalanche, a cada metro que desce a montanha, maior ela fica e mais estragos vai causar. O que se vê é uma tentativa desesperada de reverter a derrocada final do grupo midiático dominador. Com o aumento da luz fotônica, desde 2012, as consciências se alargam cada vez mais e nada e ninguém detém uma consciência desperta. Cada desperto tem um poder de criação comparado a 1000 não despertos.
Então, basta uma pequena parcela da humanidade completar a massa crítica necessária e os grandes eventos ocorrerão em cascata. É o fim da NOM, é o fim do domínio reptiliano na Terra, é o fim da mídia escura, é o fim do domínio das trevas neste planeta. Tudo está sendo mostrado, revelado, comprovado para que aqueles despertos ou despertando possam se certificar da verdade real e do mecanismo que sempre foi utilizado contra a humanidade da Terra. Os tempos são chegados, mas ainda haverá resistência, pois o mal estava muito enraizado nas próprias consciências e crenças dos humanos. A erva daninha deixará de existir, mas não sem antes resistir até que as últimas raízes sejam arrancadas definitivamente. Vamos manter a energia elevada, pois esse é o pedido dos amparadores que hoje auxiliam na libertação da Terra. Você é importante agora. Lembre-se que o teu poder energético é comparado a 1000 não despertos. Faça a diferença, pois você é a diferença. Confia no plano maior. Ele é parte da obra do Criador e ninguém pode mudar isso. Escolha o lado da luz, pois muitos ainda preferem seguir a escuridão da alma. Ainda existe um certo controle midiático por parte de alguns setores, mas não será por muito tempo. Estamos prestes a ouvir o grande estrondo da avalanche que vai descer a montanha. Será impressionante, assustador, mas acima de tudo, libertador. A grande vitória da humanidade que se presta ao serviço da luz está aqui, a um passo de nós. Merece muita comemoração. E que comemoração! Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê! Comentários de Luciano César. Uma belíssima mensagem do amigo Vital Froze que fala sobre a mídia como uma das ferramentas de manipulação das massas através do sistema dominante. Então, como a gente sabe, o sistema quer pessoas escravizadas, pessoas alienadas para poder mais facilmente dominar, impor as suas normas. Então, a mídia se presta a esse tipo de serviço para servir aos escuros, para servir às trevas, para impor nas pessoas uma mente distorcida, uma mente manipulada e as pessoas ficarem facilmente submissas e dominadas para o sistema que quer impor as suas normas. Porém, o que não estava previsto, o chamado grande despertar, que é um grande despertar das pessoas para a realidade, para abrirem os seus olhos, para verem como a gente foi manipulado e dominado por todos esses séculos. Isso está acontecendo agora numa espécie de seleção entre o joio e trigo, entre pessoas do bem e pessoas que estão ainda adormecidas. Então é necessário a gente saber disso, que a mídia é o nosso inimigo, ou pelo menos o representante do nosso inimigo. Se tirássemos a mídia, nós teríamos um mundo livre de tantas mentiras. Por isso é importante nós não nos identificarmos com essas notícias que são passadas. A gente buscar em meios alternativos ou desligar simplesmente qualquer tipo de mídia oficial, porque elas desinformam e deixam a pessoa imantada na negatividade. E também baixando a nossa frequência com o medo, com a dúvida, com o pânico. Então é necessário a gente fazer uma seleção. Se você quer ser uma pessoa desperta, elevada, uma pessoa espiritualizada, você tem que desligar necessariamente a mídia, pelo menos as notícias oficiais, e procurar fontes fidedignas que passam de fato um conhecimento libertador para esse momento diferenciado que estamos passando. Então, enfim, confie no plano, pois existe um plano espiritual para a libertação da humanidade e esse plano está sendo realizado agora. Confie, pois a grande vitória somos nós, os despertos. As pessoas que atingiram um certo nível de despertar têm condições de modificar o mundo inteiro para melhor. Então você é chamado a participar desse grupo de pessoas despertas que estão fazendo a diferença nesse momento atual da humanidade. Bem-vindo ao time dos vitoriosos. Por isso é importante nós repetirmos o lema que a luz venceu, pois nós temos o poder de virar essa situação e nós estamos fazendo isso. E não deve demorar muito tempo para que a gente veja com nossos próprios olhos a derrocada final de toda essa mídia maldosa e a serviço dos trevosos.
Então, se você gostou, eu peço que compartilhe esse vídeo com seus amigos, dê o seu comentário, dê o seu joia. Isso é muito importante para o nosso canal e para que mais pessoas tenham acesso a essa verdade. E assista os demais vídeos do canal. Quanto mais pessoas despertarem nesse momento, melhor para todos nós. Então, eu conto também com a sua ajuda nesse trabalho do chamado Despertar da Consciência, que é a proposta do nosso canal. Então, peço que Deus, nosso Pai, abençoe a você, sua família e toda a nação brasileira. Muita luz, a luz venceu!